E aí pessoal, o que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo pro nosso canal. E hoje pessoal, vamos dar procedimento à nossa série de partidas rápidas aqui no League Chess rumo primeiro aos 2000 de rating, certo? No último episódio a gente chegou à marca, né, na verdade, de 1900 pontos. E vamos ver na partida de hoje, muito provavelmente a gente vai pegar um adversário de 1900 já, certo? E vamos ver como é que vai ser, né, se nessa caminhada a gente vai ter alguma derrota, pelo menos até os 2000. Então vamos lá, vamos puxar uma partida de 10 minutos e eu espero já pegar um adversário bem difícil. Pegamos o adversário de 1913 e ele jogou D4. Vamos de cavalo F6 e a gente vai entrar aqui numa Índia do Rei. E ele joga com bispo G5. Que é possível, né? Eu vou seguir com D6, que é bem natural. E4 também é possível, vamos de roque. De que ele deve ter algumas decisões já, ok? Vamos de cavalo de BD7. E vamos de E5 mesmo. Ele vai jogar D5, né? E vamos seguir aqui agora com A5. Quero colocar o cavalo em C5. Ele deve jogar um A3 agora. Esse lance é muito imprudente. Porque agora ele me cede essa casa. Sempre que ele avança o peão para B4, eu tomo o peão, né? E agora meu cavalo vai ficar bem fixado ali. Esse lance que ele tá fazendo também não é bom. Porque ele me entregou o bispo. E eu vou tomar. Tomou de dama. E agora temos que fazer o nosso plano de jogar F5. Que eu não sei se é tão legal assim, porque ele tem um certo contra-jogo na ala da dama. Mas o que ele tá fazendo aqui é bem errado, tá? Vamos jogar assim. Eu acho que ele tem que tomar meu cavalo. Porque eu vou jogar G4, cavalo H4 e jogar o cavalo em F4. E vai ser triste aqui, viu? Porque se bispo toma F4, eu tomo de G, claro. Abra a coluna, vou colocar a torre em G8. Vou colocar a dama em G5 e vai ter ataque monstruoso aqui em cima dele. E enquanto isso, né, como é na Índia do Rei, o nosso adversário deve buscar contra-jogo na ala da dama. Mas eu acho que ele jogou bem errado, né? Bom, ele tem que tomar uma decisão aqui. Se ele tomar, eu vou tomar de dama mesmo. Nossa, ele permitiu o cavalo G4, cavalo H5 agora, e vou colocar o cavalinho F4. Eu não vou tomar o bispo dele, porque se eu tomo o bispo dele, ele abre a coluna, né? Agora eu vou mandar cavalo F4. E se ele tomar, eu vou tomar de G e vou começar um ataque aqui em cima dele. Furioso. Se eu jogar F5, ele toma. Eu tomo cavalo E4, né? E... Tá, vamos esperar ele tomar uma decisão então. Vou jogar rei H7, que é um lance útil. Tiro meu rei de alguns temas. Se ele jogar cavalo B4, eu jogo F5. Mais um lance estranhaço, né? Vou jogar torre G8. E agora eu tiro a possibilidade do F5, mas eu ganho outros lances também. Vamos passar a nossa dama. Cuidado. Ameacei mate, né? Ah, não ameacei não. Caramba. F5 deve ser bom. Já. Eu vou jogar, sabe o que? Hum, F5, né? Tá, vamos de F5.
Nossa. Bom, não vou tomar. Vamos jogar assim. Talvez eu não esteja fazendo os melhores, mas... Nossa, ele tá levando um ataque fedorento aqui, né? Por que eu falei fedorento? Qual é o sentido disso? Vamos de H5. Pra impedir que ele jogue o cavalo G4, né? Depois que ele tomar F5, muito provavelmente. Agora eu vou tomar. E muito provavelmente eu devo ter esse. Que é chato. Agora eu vou tomar. E se tomar de torre, eu acho que tá perdido, né? Jogo bem até, né? Hum. Mas percebam que ele quase não tem contra-jogo, né? Eu vou jogar esse. Se dama F5. Não vi dama F5, né? Nossa, eu acho que eu deixei escapar toda a vantagem, né? Agora talvez eu tenha que jogar esse. É. Bom, eu acho que eu ainda estou melhor, mesmo assim. E agora eu vou ativar minha torre aqui pela coluna. Ele quer colocar o cavalo ali, que é bem lógico. Mas agora ele prende o cavalo à defesa do peão, né? E se cavalo é 5, eu sempre tenho o bispo E2. Cavalo é 4, né? É o bispo E7, na verdade. Cavalo é 4, bispo E7. E tá tranquilo. Então vamos jogar assim. E vamos começar a passar nossas peças. Bispo E7. Não tem nada com esse cavalo, né? Meu bispo defende todas as casas de pulo do cavalo. E agora eu vou começar a passar minhas peças. E não vai ser fácil defender isso aqui, não. Ele vai ter que fazer uma manobra muito doida aqui. Ele não pode jogar isso, né? Porque esse eu tomo. Vamos só ver o que ele quer aqui com esse lance. Não pode, né? Jogar. Se eu mandar C6, C6. Peão por, peão por. É, eu acho que C6 é bom. Porque eu vou abrir a coluna. Cavalo A2 eu não vi. Bom, esse lance não ameaçou nada. Agora eu posso vir aqui. Bom, devo estar na infinita vantagem. Vou melhorar nosso rei. Só não sei como é que eu vou prosseguir a partir daqui, né? Esse aqui é o problema. Mas ele também tem dificuldade de prosseguir. Talvez eu tenha que levar meu bispo. Bom, vou trazer meu rei para defender meu peão. E depois eu levo meu bispo. Talvez essa. O problema é que ele quer colocar o cavalo aqui e aqui depois. Tudo bem. Ele vai jogar cavalo C8, C1, né? Ah, ele defendeu assim, né? Entendi. Vou jogar assim para impedir que o peão avance. E agora... Agora não está fácil. Talvez esse...
Eu devo ter algum tipo de vantagem ainda porque meu rei tá bem mais ativo. Agora eu jogo assim. Tomar o tomo de torre. E aqui eu tô bem melhor. Porque meu rei tá muito mais ativo, né? Então aqui, o principal erro do cidadão foi não ter ativado o rei dele, né? Vamos dar um chequinho do Mequinho. Não pode descer o rei, né? Claro. Tem que subir com esse rei. E agora eu vou melhorando meu rei aos poucos, né? Agora vamos lá. Vou acabar com essa festa dele aqui. Tem que defender o peão, amigo. Jogar assim e fazer um peão passado. Vamos seguir avançando aqui. Eu quero jogar esse cheque. Como jogar essa posição? Talvez esse mesmo. Ele tá deixando eu avançar com o meu rei, então eu vou avançar, né? Repara que ele não tem cheques, né? Isso é um problema pra ele. Agora eu posso vir atrás desse peão, né? Simplesmente. E aqui vai azedar bem azedo pra ele mesmo. Vamos jogar assim e vamos defender. Defender o que é meu. E aqui devemos estar próximos de ganho, né? Nunca se sabe. Quê? O que aconteceu? Na minha vez de jogar. Nossa, do nada, meu. O que aconteceu aqui, velho? Bom, vou defender. Defender aqui mesmo. Ué, eu não consigo fazer o lance. O que tá acontecendo? Eu consigo fazer o lance. Bugou meu jogo? Eu não consigo fazer o lance. Agora foi. Ué, não entendi. Ah, mas ele vai entrar nesse final? Nesse final eu tô bem ganho. Né? Bom. Não está tão fácil ainda, né? Vamos defender tudo. Vou deixar todos os meus peões defendidos pelas torres, né? Agora vamos passar com o rei. Ele não pode tomar nenhum dos meus peões. E agora eu vou levar meu rei pro outro lado. Estranho o que aconteceu, né? É, minhas peças ali não estavam querendo se mover, né? Estranho. Nunca vi. É, mas se ele for atrás desse peão, eu vou pegar o resto aqui do outro lado, né? E tá estranho aqui, eu acho que a internet tá ruim, né? Tem que melhorar esta internet. Agora toma. Agora vai cair o outro peão dele. E aqui ele tá totalmente perdido, né, pessoal?
Eu acho que eu tinha uma posição mais vencedora ainda antes, mas tudo bem, né? A internet tá caindo muito, né? Mas acho que dá pra vencer ainda. O problema é que eu vou trocar tudo e vou ficar com dois peões passados, né? Eu vou tomar. E aqui acabou, né, pra ele. Basicamente acabou. Ele tomar meu peão, eu vou promover o outro. Não tem cheque, porque o meu peão defende. Abandonou. Ganhamos aqui mais uma partida. E eu acho que eu fiquei bem ganho no começo aqui, mas eu deixei escapar, né? Foi mais ou menos por aqui. Eu acho que eu deixei escapar alguma coisa. Bom, minha internet quase caiu, quase deu problema aqui, né? Então, ainda bem que a partida já acabou. O cara jogou bem até, mas como sempre, nos finais os caras erram muito. E eu tenho quase certeza que eu fiquei ganho aqui na parte da abertura. Eu vou fazer aqui a análise pelo meu aplicativo e aí a gente já volta com a análise da partida e vamos ver onde a gente acertou, onde a gente errou, se a gente jogou bem, se a gente jogou mal, né? Então vamos lá para análise agora. Então, pessoal, voltamos aqui na análise. Coloquei aqui no aplicativo. E nós fizemos 85,3 de precisão. Foi uma precisão boa, tá? Mas a gente vai ver que não foi tão legal assim a partida não, tá? Fizemos 28 dos melhores lances. E tivemos 5 gafes, 7 erros e 10 imprecisões. Muito, né? Nosso adversário teve 12 imprecisões, 15 erros e 2 gafes apenas. E fez 21 dos melhores lances, tá? Então vamos voltar aqui, vamos ver como é que foi a partida. Estávamos de pretas, ele jogou D4, seguimos com cavalo F6. Desenvolvendo o cavalo, né? A gente vai entrar aqui na linha da Índia do Rei. Jogou C4, G6, cavalo C3 e bispo G7. E aqui o lance mais comum é D4. Eu nem lembro mais o que ele jogou, né? Porque tô fazendo aqui a análise em outro dia já, tá? Mas vamos lá. Jogou bispo G5 e eu joguei D6, preparando ideias como E5 futuramente. Ele tinha que jogar D4, foi o que ele jogou. Fiz o roque, H6 era um pouco melhor, tudo bem. Jogou cavalo F3, cavalo de BD7, joguei, bispo D3, seguiu. Até agora um desenvolvimento bem comum, mas eu tinha que ter acelerado o H6 logo. Não fiz isso, joguei E5. E ele jogou esse lance e eu mandei um A5, que é um lance sempre interessante, porque eu quero evitar o B4 e colocar o cavalo em C5. E aqui um lance natural para ele seria jogar A3. Porque vamos lá, voltando para os planos da abertura. Quando a gente está jogando a Índia do Rei, principalmente pretas, qual é o nosso plano? A gente quer tentar expulsar esse bispo, né, se ele estiver aqui, certo? E aí, tentar expulsar esse bispo, jogar cavalo E8 e mandar o F5, certo? E se ele tomar, toma de peão mesmo e a gente vai começar um ataque na ala do rei. E o que as brancas têm que fazer? Tem que primeiro se defender desse ataque e criar contra-jogo aqui na ala da dama. Então, qual é o plano? Jogar A3, B4 e preparar o C5. Então, as pretas também devem sempre ficar de olho nessa casa de C5, porque aqui é o contra-jogo das brancas, certo? Eu já vi muitas vezes o Kasparov jogando posições. Depois que ele consegue jogar o F5, ele joga a torre F7, joga o bispo em F8 para defender essa diagonal de C5, impedindo que o peão avance. Aí ele, quando toma, aí por exemplo, se o peão já tivesse em B4 no caso, ele tomaria, aí eu poderia tomar de bispo, né? Porque o meu bispo estaria em F8. Então ideias assim sempre acontecem. Então qual é o plano aqui? As pretas vão tentar atacar o rei adversário e as brancas vão tentar fazer contra-jogo aqui na ala da dama, certo? Ele acabou jogando um A4 e esse lance é muito comprometedor, tá? O computador disse que tá 0,3, tá? Ainda dá pra jogar. Mas quando ele joga esse lance, ele nunca mais vai fazer o B4, apoiado por um peão. Nunca mais. Porque sempre que ele avança, eu tomo. E agora vai ser mais difícil ainda chegar ao C5 pra ele. Então, esse lance eu não considero um lance bom. Pra mim, esse lance já é grave. Porque eu vou começar os ataques aqui na ala do rei.
E o contra-jogo dele vai ter muito menos força do que deveria ter. Justamente porque não tem o peão em A3 apoiando o B4, certo? Eu joguei cavalo C5, porque agora eu vou aproveitar essa casa fraca, já que ele não consegue jogar B4 tão facilmente, certo? E aqui ele tem que tirar esse bispo, porque esse bispo é muito importante no contra-jogo também, certo? Agindo aqui na ala da dama. Ele fez o roque e eu tomei o bispo mesmo, tomou de dama. E aqui eu tinha que acelerar um B6, né? Eu não joguei B6. Joguei esse lance H6, que também é bom. E aqui eu falei que ele tem que tomar o cavalo, né? Ele não tomou. Aqui, pessoal, tem que acelerar o B6 justamente para impedir o C5, porque ele pode até jogar C5 agora, sacrificando o mesmo peão, para tentar alguma ideia de contra-jogo invadindo aqui com a dama, ou talvez com o cavalo também, abrir uma coluna aqui, né? Então, ele tem que tentar algum tipo de contra-jogo. Mas eu joguei aqui H6, e eu falei que ele tinha que tomar o meu cavalo, né? Ele tirou o bispo, permitindo que eu jogue G5. Jogou bispo G3, e agora eu tinha que jogar B6 de novo, impedindo o C5, né? Então foi um pequeno erro meu, mas tudo bem, já estamos com certa vantagem. Inclusive, na hora da partida eu falei que, quando eu tava com um ataque bem forte em cima do rei dele, que provavelmente eu deixei escapar muita coisa, a gente vai ver como isso é bem verdade. Joguei cavalo H5, que eu quero colocar o cavalo em F4, também é uma ideia temática. E ele mandou um cavalo E1, e aqui o computador já manda F5 direto. F5, ele tem que tomar, né? Ou então dar uma casa de fuga pro bispo. Mas eu não joguei cavalo F4, que ainda dá certa vantagem. Ele tem que tomar, e aqui o computador prefere tomar de E. Aqui eu prefiro muito mais tomar de G, né? Que o computador fala com a imprecisão. Porque agora eu tô abrindo a coluna aqui, eu vou colocar minha torre, vou passar minha dama, então aqui as pretas vão jogar bem fácil, né? Mas o computador preferia tomar de E, que pra mim parece estranho, né? Porque eu abro certas possibilidades aqui pra ele. Ele pode futuramente jogar um cavalo F3, torre E1 e mandar um E5, né? Então, não sei muito bem se isso é tão interessante pra mim. Tudo bem, o computador prefere tomar de E. Eu tomo de G aqui, né? Ele mandou o cavalo F3 e o computador manda um bispo F6, assim, né? Bispo F6, com a ideia de... não sei. Joguei rei H8, que tira o meu rei de alguns temas. Jogo H3, eu joguei torre G8, trazendo a torre pra coluna, né? Ele tirou o rei, aqui o computador manda um bispo F6 nebulosaço, né? Porque quando eu jogo bispo F6, eu não tenho mais o F5 e não consigo mais passar minha dama ainda para casa de F6, que o meu bispo vai estar lá. Então, não sei muito bem se esse lance eu faria com alguma ideia lógica, assim, né? Talvez para controlar os pulos do cavalo, né? Mas tá controlado já, né? Não entendi muito bem. Joguei dama F6, e aqui ele deveria ter se aproveitado dessa casa fraca em B5, né? Ele não fez isso, voltou o cavalo, trouxe a minha dama, e aqui eu quero jogar um F5, né? Ele jogou torre G1, mandei o F5, e ele jogou esse lance que é um erro. E aqui de novo o B6 tá pedindo para ser jogado, né? Evitando o C5, que é uma ideia de contra-jogo. Eu acabei não fazendo isso, joguei bispo F6, ele trouxe a torre e aqui ficou perdido, né? Ah, agora que eu vi. Nossa, eu tenho esse. Eu nem imagino que ele vai jogar esse. Eu acho que torre E2 seria o mais interessante. Se torre E2 eu tomo. Aqui o computador fala para tomar de peão. Ah, verdade. Porque a minha ideia é, se ele tomar de cavalo, eu tenho bispo toma H6. Bispo toma H3, na verdade. Porque se toma, leva mate. Mas aí ele... Opa. Aqui. Tá, voltei aqui um pouco. Ele jogava essa. Aí eu tomo. Se toma de peão, não posso mais jogar esse que ele toma de dama, né? E defende. E aqui vai escapar toda a minha vantagem. Então tá, mas eu não fiz isso, eu joguei H5, né? Porque eu queria evitar, por exemplo, se ele jogasse essa e essa, ele ia colocar o cavalo aqui, meu peão não tava ali ainda, né? E aí se eu tomo o cavalo, ele toma minha dama, toma aqui e vai trocar tudo, meu ataque vai morrer, né? Ele tomou em F5, eu tomei de bispo e ele mandou um cavalo E4 que tá perdido. Nossa, ele levou o mesmo tema.
O mesmo tema, né? Bispo H4, mas agora não tem como evitar o bispo toma H3, né? Ia cair uma peça. Não, ia cair um peão, porque ele não pode tomar porque cai a torre de novo, né? Então ele levou o mesmo tema e eu não vi. Se eu não me engano, eu joguei muito rápido, né? Aqui. Eu joguei bispo toma cavalo muito rápido, né? Eu deveria ter tomado o peão. E ele tomou de dama. E aqui o melhor era rei H7. Eu ainda tô com uma certa vantagem, né? E eu joguei um dama G7, que nada a ver, né? Agora ele tem um C5 de novo, né? Muito tempo ele teve o C5. E ele não viu. E muito tempo eu também tive o B6 e eu não vi, né? Mandou um dama F5, ameaçou meu peão. Joguei dama G6 e ele trocou as damas. Bom, talvez a minha vantagem nessa posição é que eu tô com vantagem de espaço, né? Meus peões estão bem mais avançados, o cavalo dele não tem casas muito boas. Então, é certa vantagem, talvez. Ele jogou cavalo F1. Aqui o computador tá dizendo torre A6, que foi o que eu joguei. De novo ele tinha um C5, torre B6, também foi o que eu joguei. Ele mandou um B3. Joguei torre G8 para passar a torre. De novo ele tinha um C5. Mas C5 agora... Ah, C5, porque se C5 eu tomo, cai aqui, né? Entendi. Jogou esse. Joguei torre B4. Cavalo E4. Eu nem precisava ter jogado bispo E7, né? Porque o meu bispo controla muito bem o cavalo do mesmo jeito aqui também. Mas eu joguei. Bispo E7, era melhor ter trago o rei. Jogou torre C2 para jogar C5. Eu trouxe a torre, porque se ele jogar eu tomo. E vou abrir um ataque aqui, né? Se ele avançar e eu jogar esse, ele tem que tomar de cavalo, claro. Porque se tomar de torre eu tomo de bispo. E quando ele avança e eu tomo e toma de cavalo, eu vou tomar o peão dele aqui, né? Central. Ameaçando o cavalo. Esse peão não tá caindo porque minha torre defende e assim vai, né? Jogou cavalo C3 e eu mandei um C6. Por quê? Porque quando ele joga esse lance, ele quer colocar o cavalo aqui. E aí minha torre vai ficar presa, né? Então joga um C6, evitando que o cavalo chegue naquela casa. É um lance ok. E essa tomada é um erro gravíssimo, né? Era pra ele ter deixado aí, né? Essa pressão e ter trago o rei. Ele tomou, trouxe a torre, mas meu bispo defende, né? Joguei torre B8, ameacei o peão. E ele tinha cavalo E4 aqui, né? Cavalo E4 é interessante, que ameaça o peão. Se eu tomar aqui, ele vai tomar meu peão de D6, né? Entendi. Ele voltou à torre. E eu não vi esse cavalo B2, né? Que eu até falei na hora. Cavalo B2, aí torre sai e ele joga B4. E agora ele vai se livrar dos problemas dele daquele lado, né? É, tudo bem que ele não pode tomar ainda, né? Porque se toma, cai a torre, né? Tá. Mas eu não vi esse cavalo B2. Mas por sorte ele não jogou. Jogou cavalo E2, assim, que eu não sei pra onde ele quer ir. Talvez queira voltar o cavalo e colocar o cavalo em C1 pra liberar o espaço pra torre. Porque o cavalo vai defender o peão, né? Que eu acho que foi o que aconteceu. Joguei rei F7, jogou cavalo C1 e rei E6, né? E ele mandou um torre C3. Torre C2, na verdade. E eu joguei torre B6 no pré-move. Eu me lembro que eu fiz pré-move nesse lance. Mas eu podia ter tomado o peão. Por que eu fiz pré-move nesse lance, né? Torre D6. Torre B6, no caso. Eu joguei esse lance no pré-move. Porque eu pensei que ele ia colocar o cavalo aqui ameaçando a minha torre. E aí eu ia jogar a torre B6 no pré-move. Mas mesmo assim não faz sentido. Porque eu poderia tomar o peão dele, né? Porque quando eu tomo, ele toma e cai a torre. E aqui estamos muito ganhos, né? 4 pontos de vantagem. Então eu joguei muito rápido. Então é sempre aquela coisa. Se você jogar muito rápido, você acaba pendurando. Joguei torre B6. Ele trouxe o rei pra ali que eu não entendi muito bem. Joguei bispo H4, né? Tô errando bastante, mas ele também... Nossa, ele tinha um C5 de novo aqui. Nossa. Talvez o lance que mais o computador pediu pra ele jogar foi esse C5, que até agora ele não jogou, né? Jogou rei G1, bispo E2. E ele mandou um cavalo D3. E é um erro esse lance. É um erro. O computador manda voltar o bispo pra G3. Joguei bispo B4. Ele tomou, que é outro erro, né? Tomei de torre. Mandou jogar H4, mas eu joguei um D5 aqui, porque eu quero criar um plano passado, né? Pra começar a atacar ele. Ele tomou, tomei. Trouxe o rei, eu trouxe o rei. Ele jogou esse lance, que é um erro.
Eu tomei, ele tomou e era pra eu ter jogado H4, né? Porque ele não pode tomar o peão que minha torre defende. Mas eu dei cheque, ele saiu. E eu joguei um rei F4, né? Ele tinha torre D1 agora. Ele não jogou, jogou torre E1. O computador fala torre G3. Nossa, eu errei muito aqui, né? 10 imprecisões, né? Eu tive. Torre B8, joguei ameaçando aqui o peão. Que também é um erro grave, certo? Ele mandou um torre B1 defendendo. E eu comecei a avançar aqui meu peão para fazer um peão passado, né? Jogou rei G2. Joguei E3. Trouxe o rei. Rei F3. E ele jogou aqui rei G1, né? E eu tinha direto E2, avançando o peão. É, porque aí eu consegui promover, né? Aí eu deixei passar. Joguei rei G3. Ele trouxe o rei. Aqui eu tinha que voltar, mas eu tomei o peão. E aqui a vantagem caiu quase tudo, né? Talvez empate aqui ainda. Não fiz os melhores, não. Voltou o rei. Defendi de torre. Me deu cheque, eu desci. Jogou torre B1. Não, não jogou torre B1. Torre G1, cheque. Eu tirei aqui o rei, o meu jogo começou a bugar aqui, né? Que eu não tava conseguindo fazer o lance. Tudo bem, ele voltou ameaçando o peão. Joguei torre 5 defendendo, me deu cheque. Desci o rei. Jogou torre H3 e eu voltei a torre para E4 defendendo todos os meus peões, né? E aqui a minha estratégia bem básica é passar com o meu rei pro outro lado e pegar os peões dele, né? Ele jogou torre B1 para começar a me dar cheques. Eu joguei H4 finalmente. Me deu cheque. E aqui ele ficou totalmente perdido com torre G4, né? Que eu não vi. Eu voltei o rei, que de novo empata a partida, né? Ele me deu cheque, eu fui passando com o rei pro outro lado. E aqui ele tinha que jogar torre G8, né? Porque se rei D5, ele tem torre C8. E aí corta a passagem do meu rei, né? Interessante. Mas eu talvez jogue essa e vou atrás do peão, né? Deu cheque, rei D5. E agora o problema é que ele não tem torre C6 cortando meu rei, né? Jogou assim. Rei D4, ele tinha que jogar torre C6 agora cortando, né? Trouxe a torre para tomar o peão, fui para cima dos peões dele, que também é um erro que empata a partida. Para que eu cometi muitos erros, né? Ele voltou a torre, eu joguei torre B4, que agora empata a partida de novo, né? E ele jogou esse cheque totalmente inexplicável, né? E ele tava melhor no tempo do que eu ainda, né? Muito melhor no tempo. Ele acabou entregando a torre aqui. Entregando o peão, no caso. Eu tomei. E ele foi atrás do outro peão, mas aqui já tá 5 pontos de vantagem, né, pessoal? E aí seguiu essas trocas e agora com 2 peões passados não tem nem chance dele conseguir vencer da gente, né? Inclusive aqui já não tem mais lance, né? O computador fala torre D7, mas eu vou avançar e vou promover, né? Não tem muito o que fazer. Então aqui ele abandonou, ganhamos a partida, não foi a das melhores, mas também não foi a das piores, certo? Mas eu acho que o principal erro dele foi não conseguir fazer um bom contrajogo aqui na ala da dama, né? Ele deixou muita vantagem na ala do rei. Depois desse A4 dele, ficou bem difícil dele começar algum ataque aqui na ala da dama. Teve alguns momentos que ele teve o C5, que eu deixei passar, mas tirando isso, eu tive muita liberdade na ala do rei. Que é uma coisa que o jogador de brancos não deve permitir, né? Ele deve tentar algum contrajogo na ala da dama impedindo que isso aconteça, certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado mais do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Valeu!